O programa Cristina Calisto, na Rádio e TV Universitária Unicesumar, tem apoio de Advocacia Previdenciária Ellen Pelisson, Brimex, o verdadeiro copo térmico, Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor, Doutora Flávia Andreotti, Clínica Dermatofuncional, ND Núcleo de Diagnóstico, Confiança em Saúde. Estilo Cabeleireiros, 46 anos priorizando beleza. E Grupo EP House, expertise patrimonial em habitações. Olá, gente, que gostoso, já estava com saudade, hein, de falar com vocês, de trazer meus convidados aqui. Meu Deus do céu, como é bom fazer isso, né? Bem-vindo, você está na TV Unicesumar e comigo nessa meia hora, tá? Hoje a gente vai conversar com o médico cardiologista, Dr. Guilherme Storell. Vamos falar desse coraçãozinho aí, que bate, que apanha, que dói, que chia, né? Vamos cuidar dele direitinho? Hoje a gente quer falar dos problemas que assolam esse coração, que deixa ele mais vulnerável a falhar e você ter aí um piripaque. Deus me livre. Vamos falar um pouquinho sobre diabetes? Afinal de contas, a gente conhece que o diabetes faz tantos estragos no corpo humano, mas e ele descontrolado? Como é que ele faz? O que acontece com esse coração? Essa dúvida e outras tantas na área de cardiologia, eu convidei o Dr. Guilherme Storell para estar comigo e vocês aí do outro lado, tá bom? Já já eu tô voltando, é rapidinho. Você já imaginou vivenciar férias incríveis em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes no Golden Tulip Resort, o seu refúgio exclusivo em meio às deslumbrantes paisagens de Jericoacoara, no Ceará. Descubra o local perfeito para renovar suas energias, relaxar e criar memórias inesquecíveis. Entre em contato agora mesmo e comece a planejar as suas férias dos sonhos. Golden Tulip Resort, onde férias inteligentes se tornam realidade. Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Ai, de volta por aqui, a gente já começa falando dessa roupa. Vamos mostrar, gente? Eu gosto tanto de mostrar o que eu visto, né? Eu me arrumo todinha aqui, ó, é cabelo, é roupa, tudo pra vocês, olha. E essa roupa linda vem lá da Extravagância, que escolhe os meus looks pra gente estar aqui conversando com vocês. E essa saia é um couro fake, claro que é, uma blusinha de, como chama esse aqui, esse material? Tricô, né? É um tricô, olha que bonita, né? E aí você pode passear, pode ir num lugar especial e tem muita roupa linda lá. Passa lá para você dar uma olhadinha e conhecer o que é Extravagância. E aí esse cabelo, essa make, eu passo sempre no Estilos para vir bonita aqui, porque a gente tem que se apresentar bonita, não dá para vir o jeito que a gente levanta, né? Dr. Guilherme Storell, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado, Cristina. É um prazer estar aqui. Vamos falar de coração, né? Coração dói ou não dói, afinal de contas? Existe um tabu em cima desse assunto, né? Coração pode doer. Pode, não é obrigatório? Não é obrigatório. Inclusive, o infarto pode ser silencioso. Ai, 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 como assim? A gente só toma atitude diante de alguma dor, né? O coração, né? A dor que nos preocupa relacionada ao coração é uma dor relacionada a esforço físico. Quando a pessoa se esforça. É uma dor típica, né? Quando a pessoa se esforça, né? Ou a pessoa associada a esse esforço físico tem essa dor no centro para o lado esquerdo do peito, uma dor que pode se irradiar para os braços, para o pescoço, para as costas. Uma dor geralmente que é em peso, a sensação às vezes de fechando o peito, em opressão, mas pode ser também em queimação. E que geralmente vem associado a outros sintomas.
como falta de ar, perdão. Eu queria tirar só uma dúvida com relação a quando a dor vai para os braços. O que tem a ver o coração e a dor ir para o braço? É uma irradiação da dor, na verdade, né? A dor de origem cardíaca, ela pode ter irradiações. E as irradiações que são típicas e que sugerem a dor... Do lado esquerdo sempre, daí. Os dois lados, inclusive. O coração, ele está voltado para o lado esquerdo, mas a irradiação para os braços pode ser tanto para o direito quanto para o esquerdo, como também para as costas, para o pescoço, para a mandíbula. Puxa vida. E assim, hoje eu gostaria assim, de falar um pouquinho do diabetes e o mal que ele pode fazer no seu coração, porque a gente conhece muito os estragos que o diabético descontrolado, né, que as pessoas às vezes não levam a sério, porque não... Ah, eu sou diabético, mas eu não tenho dor, a pessoa parece que relaxa mais. Folga, né, doutor? Com certeza. Inclusive, só para linkar os dois itens, né? O diabetes é uma das principais causas de doença do coração silenciosa. O paciente com diabetes, ele é um dos pacientes que mais infarta sem ter dor. Então... Nossa, aí o risco, o perigo é maior. Exatamente. Porque geralmente você corre quando tem dor. E o diabético, então, ele pode infartar sem sentir dor. Exatamente. Ai, que alerta importante, hein? Agora, tudo bem que as pessoas já sabem que ele pode provocar cegueira, o diabetes, ele pode afetar os rins, mas o coração, o que ele faz com esse coração, afinal de contas? Esse diabetes descontrolado que pode afetar esse órgão tão importante. O diabetes, de uma forma geral, ele no nosso corpo como um todo, ele causa dois tipos principais de lesão. As lesões que são dos grandes vasos, que a gente fala que são as macrovasculares, e que está relacionada à formação de placas de gordura, aterosclerose e tudo mais. E as lesões microvasculares, que são dos pequenos vasos, da pequena circulação do coração, da circulação do cérebro, dos rins e dos olhos, que também pode estar associado. E com isso, com esse processo inflamatório, com esse aumento das placas de gordura nos vasos do coração, né, com o que a gente chama de aterosclerose acelerada, né, que é essa formação acelerada de placas de gordura que o diabetes causa. Isso tudo aumenta e muito a chance do paciente ter um infarto, de ter um AVC, de ter várias outras complicações. Você sabe que eu imaginava que o diabetes, quando afeta essas veias importantes, essas artérias, enfim, ele acumulava açúcar ali. E não é, ele acumula, ele faz um acúmulo maior de gordura, então? Gordura. Tudo no nosso corpo em excesso acaba virando gordura, né? E o diabetes por si só, ele vem associado a uma série de alterações no nosso, que a gente chama no nosso perfil lipídico, né? Uma série de alterações de gordura. E sendo a principal alteração é a elevação, né? Que é mais prejudicial, vamos falar assim, para a nossa saúde, é a elevação do LDL, que é o colesterol ruim, mas de partículas mais graves, mais aterogênicas, que causam mais inflamação, mais placa de gordura desse LDL. Além disso, as outras partes do colesterol, o VLDL, outra gordura também, o triglicerídeos, também vêm alterados no diabético. O diabético sempre vai ter, se ele estiver descontrolado, ele vai ter mais triglicerídeo, ele vai ter mais colesterol ruim, sempre aumentado. Exatamente. E além de ter mais do colesterol ruim, é um colesterol que é ainda pior, porque é um colesterol ruim com uma alta predileção a se depositar nos vasos, a causar placa de gordura. Então, nossa, gravíssimo. É um colesterol que é bem alterado, vamos falar assim. Agora, doutor, a gente fala do coração, né? Mas para as doenças cardiovasculares. Então, nós estamos falando do seu coração e também do AVC, que pode acometer mais quem é diabético. Criança, por exemplo, com diabetes também, então tem essa propensão maior, se for descontrolado, a ter? Na verdade, a gente espera as complicações do diabetes geralmente no longo prazo, né? Então, a partir do momento que se tem o diagnóstico de diabetes, a gente tem que fazer uma série de avaliações com rotina. Porque existem 2 diabetes, né? Sim, existem, na verdade, até mais que 2, mas os dois principais tipos, né, são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, geralmente é aquele paciente mais jovem, magro, que ele tem uma doença que a gente chama de autoimune. O que é isso? O próprio organismo dele ataca as células que produzem a insulina. Né? O diabetes, só para a gente conceituar ele, o diabetes é uma doença que tem uma deficiência relativa ou total na produção de insulina. Né?
associada ou não a uma resistência insulínica no nosso organismo. Então, o organismo, no diabetes tipo 1, o pâncreas é atacado por células do próprio organismo que vão destruindo esse pâncreas e aí cada vez mais... Ele não produz insulina. Cada vez ele produz menos insulina, né? Já no diabetes tipo 2, o nosso organismo inicialmente ele produz a insulina, pode haver uma deficiência parcial, mas se ele produz em quantidade adequada, é uma insulina que não tem uma ação tão efetiva ou a quantidade dela já é um pouco reduzida. E além disso, no diabetes tipo 2, é o mais comum estar associado à resistência à insulina. O que é isso? Mesmo quando o organismo produz a insulina, o nosso corpo tem alterações inflamatórias e tal, que não permitem essa insulina agir de maneira adequada. Então, o açúcar que está no nosso sangue, que é a glicose, fica circulando ali e não consegue penetrar, mesmo na presença de insulina. E esse açúcar em excesso no organismo, ele faz uma espécie de oxidação, é isso? Ele aumenta em radicais livres? Isso. O diabetes está associado a uma forma geral, uma inflamação sistêmica, né? Então, tem sim a disfunção endotelial, com aumento de radicais livres, alteração de óxido nítrico, tem a alteração da questão das formações de placa de gordura. O corpo como um todo acaba ficando num estado inflamatório. E só para entender, o diabetes 1 ou 2, existe um que seja mais maléfico ao coração, faça mais mal, estando descontrolado? Na verdade, os dois são de risco para o coração, os dois necessitam de um acompanhamento com relação ao coração. A grande questão do diabetes tipo 2 é que o paciente do diabetes tipo 2, ele geralmente é aquele paciente que vai desenvolver ao longo dos anos, lá com 30, 40, 50 anos, associado ao sedentarismo, ao sobrepeso, né? Então, geralmente o diabetes tipo 2, ele vem junto com o diabetes, ele traz outros fatores de risco. Obesidade, sedentarismo, né? A alimentação muitas vezes mais inadequada, hábitos de vida inadequados, que acabam potencializando ou somando-se ao diabetes e aumentando ainda mais a chance de algum problema cardíaco, né? Olha, você está comigo aqui na TV Unicesumar e a gente está conversando com o Dr. Guilherme Storell, ele que é médico cardiologista. O assunto desse bloco foi para você, um alerta que tem diabetes, que não está levando a sério, porque não dá dor mesmo, não sangra, não incha, não fica roxo, né? Aquela coisa toda. Então, se atente que seu coraçãozinho está aí chiando e pode a qualquer momento, sem te avisar, inclusive, ter um piripaque. Eu tenho um intervalinho comercial, doutor, já a gente conversa, que eu quero conversar mais, quero entender a questão de pressão alta, né? A gente tem que falar também sobre pressão, que é uma coisa que na verdade, não dói também, né? Deixa eu falar do quê? Vamos falar então da Brimex, né? Esses copos lindos que eu tenho conversado tanto com vocês aí, ó, na hora de presentear alguém ou para você mesmo, Brimex, o verdadeiro copo térmico. Esses bonitos, olha como são bonitos mesmo. São coloridos, né? Cores diferentes, você escolhe a cor, o tamanho do seu copo também, porque existem vários tamanhos e modelos. Olha que quantidade variada, bonita, né? Brimex Cup, você pode pedir através do Instagram, gente. Tá aí o Instagram da Brimex, @BrimexCupOficial. E por aí, nesse Instagram, você pode fazer seu pedido que rapidinho chega, tá bom? 24 horas gelada a sua bebida ou 8 horas a bebida quentinha. A versão você vai fazer no seu copo aí. O importante é que tem essa marca, Brimex, tá? Vamos ao intervalo? Rapidinho, é rápido mesmo, eu já estou voltando e a gente continua com o médico cardiologista, porque a gente quer seu coração forte. E você melhor ainda, hein? Eu já volto. Você já imaginou vivenciar férias incríveis em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes no Golden Tulip Resort, o seu refúgio exclusivo em meio às deslumbrantes paisagens de Jericoacoara, no Ceará. Descubra o local perfeito para renovar suas energias, relaxar e criar memórias inesquecíveis. Entre em contato agora mesmo e comece a planejar as suas férias dos sonhos. Golden Tulip Resort, onde férias inteligentes se tornam realidade. Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer.
Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Ai, de volta com o programa. Olha, estou no ar aqui em 3 horários diferentes. Esse programa que eu estou aqui com o Dr. Guilherme, médico cardiologista, ele entra no ar às 10 horas da manhã. Depois, quem não conseguiu pegar às 10, me assiste às 14 horas com o Dr. Guilherme. Não deu tempo, você teve que sair? Me assiste às 21 horas aqui na TV Unicesumar. E, ó, gente, grande detalhe. Além de ser exibido pela TV, a gente entra também pela rádio, viu? Os ouvintes aí da Rádio RUC FM, um grande abraço, obrigada pelo carinho, pela audiência, tá bom? A gente está conversando com o médico cardiologista aqui e é claro que eu quero que você também nos ouça pelo rádio, tá bom? E no YouTube, né, gente? Que eu fico lá no YouTube, tá? YouTube, eu fico lá na página da TV Unicesumar, todos os programas estão lá. Antes de falarmos sobre coração, pressão alta, seguinte, se teu médico pedir, a gente estava falando agora há pouquinho com o doutor, né, sobre diabetes, pois é, vai fazer um exame de diabetes, um exame de sangue, qualquer um laboratorial, ou qualquer exame por imagem. As instalações e todo o equipamento do ND Núcleo Diagnóstico estão à disposição para lhe trazer os melhores e mais claros resultados, seja laboratorial ou mesmo por imagem. É isso mesmo, olha, os por imagem, gente, aí você pode fazer tomografia, ressonância com inteligência artificial, que é a novidade, né, do ND, raio-x, todos os exames por imagem. E, claro, os ambientes todos de muito conforto, de muito bom gosto, pontualidade, tanto no atendimento quanto na entrega dos resultados dos laudos dos exames, tá bom? E o ND tem uma unidade sempre pertinho de você. Tem vários pontos de Maringá, mas tem também em várias outras cidades para aquele conforto e aquele carinho especial que o ND faz questão de estar passando para os seus clientes, tá bom? ND Núcleo de Diagnóstico. Doutor Guilherme Storel, pressão alta. As pessoas estão tendo mais pressão alta, estão ficando mais hipertensos? Houve alguma modificação nesse sentido? Com toda essa vida pós-pandemia, pós-Covid? Acho que sim, Cristina. Acho que não só o pós, mas acho que o durante a pandemia também acabou interferindo muito, né? Principalmente na pandemia, né? Era tudo tão inexplicável. Muita gente ganhou peso, muita gente deixou de fazer atividade física, piorou a qualidade da alimentação, aumentou a ingesta de álcool, aumentou o tabagismo, aumentou e muito a questão de ansiedade. Então, vários fatores que acabam tudo isso contribuindo e podendo causar a hipertensão, né? E aí, a hipertensão, quando ela se instala, doutor, ela é para sempre na vida de qualquer um? Eu quero dizer o seguinte, quando uma pessoa é medicada, que precisa usar o remédio para pressão, ela vai usar eternamente, não tem volta? A pressão alta, na verdade, como a gente estava falando, é uma coisa multifatorial, né? Então, o tratamento dela também vai ser multifatorial. Tem vários pilares. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o remédio é um dos pilares desse tratamento. Mas os outros pilares são tão importantes quanto a medicação. Que pilares são esses? Esses pilares vão ser o controle do peso, a atividade física regular, uma alimentação saudável, com baixa ingesta de sal. Não tem gordinho, então, sem pressão alta? Tem, claro que tem. Tem muito gordinho, inclusive saudável. Mas é um dos fatores de risco para se desenvolver a pressão alta. Né? Então, tudo isso vai contribuindo para o desenvolvimento da pressão, e uma vez que o paciente tem a pressão alta, a gente tem que ir atrás de eliminar esses outros fatores que podem agravar ou causar a pressão alta, e muitas vezes a gente consegue controlar se for uma pressão alta, vamos falar assim, inicial, num estágio mais baixo, às vezes sem medicação, né? Ou se precisar da medicação e a gente conseguir fazer esses outros tratamentos, não medicamentos, ajustes, exatamente, a gente consegue usar uma dose baixa de remédio, né? E tudo vai depender de cada paciente, da aderência que ele tiver tanto ao tratamento medicamentoso como não medicamentoso. Mas depende muito mais do próprio paciente do que da gente, porque a gente orienta, prescreve, mas precisa da adesão. Resumindo,
nem tudo é para sempre. Nem tudo é para sempre. Sempre tem que ser reavaliado. O medicamento pode ser em algum momento da vida abolido. Inclusive quando, por exemplo, o paciente chega a uma idade mais avançada, na terceira idade, a gente tem metas mais flexíveis, vamos falar assim, de tratamento. Então, às vezes, a gente não vai deixar o paciente com aquela meta de 12/8, porque o idoso, a gente quer uma pressão um pouquinho mais liberal, porque se a pressão cair, o idoso pode ter tontura, fraqueza, pode cair, se machucar, bater a cabeça, alguma coisa que pode ser mais séria. Então, a gente tem uma meta de pressão mais flexível, a gente só vai entrar com medicação quando a pressão geralmente está acima de 15. Então, tudo vai depender de cada paciente, da faixa etária e tudo mais. Dúvida minha, eu acredito que também de quem está em casa. De manhã, fazer exercício é mais perigoso do que no final da tarde, assim, para quem tem algum tipo de problema no coração ou independente disso? Não, na verdade, acho que o mais importante, independente de horário, é fazer o exercício físico. É o mais importante. Tem gente que... E aí vai da preferência de cada um, né? Ou do tempo. Exato, ou do tempo, da rotina, né? Entendi. Mas o importante, em termos de coração, é fazer atividade física regularmente. Quando a gente recebe essa orientação, e todo médico insiste nisso, porque só me falar, Cristina, você tem que fazer atividade física, ou você tem que caminhar, não me convence, porque parece uma frase pronta. Eu quero entender o que essa caminhada ou esse exercício vai fazer de fato no meu organismo, que vai ser bom para o meu coração. Você consegue me explicar? Não, me convencer a isso? Bom, a atividade física, ela tem inúmeros benefícios, né? Eu costumo sempre falar que, para mim, não importa se o paciente joga peteca ou se ele vai correr no parque. O importante é que ele se mexa, né? Então, o importante é que ele faça uma atividade física. Por quê? A atividade física, ela vai ajudar a gente a controlar melhor nosso peso, vai ajudar a gente a controlar melhor nosso estresse, ela vai liberar substâncias durante a atividade física, endorfina, serotonina, que estão diretamente relacionadas à endorfina, a sensação de bem-estar, que vai ajudar em sono, controle de ansiedade, e a serotonina, que é um dos principais neurotransmissores relacionados a essa parte de ansiedade, depressão e tudo mais. Então a gente controla peso, a gente controla a ansiedade, a gente melhora a qualidade de sono, a gente melhora a nossa circulação quando a gente está fazendo alguma atividade física, a gente estimula parte de óxido nítrico, o retorno venoso para o coração, estimula a musculatura, principalmente das pernas, se for uma caminhada, uma corrida, algo nesse sentido. Gostei dessa parte aí, pera lá. Na caminhada, eu estimulo o quê? A panturrilha, para que volte melhor o sangue para o meu coração? Isso, a gente estimula, quando a gente está caminhando, a gente está trabalhando a musculatura predominantemente de perna. Né? E a gente costuma falar que a panturrilha é o coração das pernas, ou coração periférico, porque tem uma grande... Quando a gente contrai a panturrilha, a gente manda de volta para o nosso coração uma grande quantidade de sangue. Né? Então, a gente estimula esse retorno venoso, o coração trabalha com um volume maior e melhora também a questão da circulação. Né? Assim, os efeitos, os benefícios da atividade física são inúmeros. Outra pergunta que eu acho que é muita dúvida de quem está em casa. Quem usa remédio de pressão alta... Existem algumas coisas que podem cortar o efeito ou diminuir. Uma vez me falaram isso, um farmacêutico. Olha, se você tomar remédio de pressão alta com suco de laranja, diminui o efeito em 50% da medicação. Aí eu pergunto isso porque as pessoas bebem, não é? E aí, como é que fica isso? De uma forma geral, assim, os remédios para pressão não tem muita interação com a alimentação. Não. Tá? Não tem muito essa restrição de preciso comer antes ou depois. Não tem. O importante do remédio para pressão é que o paciente tente ter uma rotina, adeque o seu uso na rotina dele. Então, o remédio é de manhã e à tarde, ou seja, a cada 12 horas. Então, o paciente vai escolher se para ele é melhor às 7 da manhã e às 7 da noite, ou às 8 da manhã e às 8 da noite. O importante é que ele faça o uso sempre no mesmo horário, de maneira correta. Mas, assim, tem outras medicações que não são exatamente para pressão, que sim, tem essa orientação, antibióticos, remédio para tireoide, protetor gástrico e tudo, que aí sim interferem muito com essa questão da alimentação. E tem outros remédios que podem, a gente chama de interagir com os remédios da pressão, que aí podem sim potencializar ou podem diminuir o efeito do remédio da pressão, de vários outros remédios, e pela metabolização dele.
O álcool nas medicações da pressão em si, ele vai ter pouco efeito. Só que o uso do álcool aumenta a nossa pressão. Tanto no curto prazo, assim, imediatamente após a ingestão da bebida, quanto o uso crônico do álcool vai aumentar cronicamente a pressão e, além disso, pode levar o coração a aumentar de tamanho, ficar mais fraco, várias outras coisas. Ou seja, uma bola de neve aí. Exato. De mal para o coração. As medicações hoje, doutor, geralmente as pessoas reclamam que vão muito ao banheiro, que ela é diurética. Por que precisa, vamos dizer, soltar tanta água? Na verdade, a gente tem algumas classes de remédio para pressão que são diuréticas. Não são todas. Dentro das classes que a gente chama de primeira linha para tratamento da pressão alta, que são 3, uma delas é sim diurética, né? O ideal, sempre que a gente vai tratar a pressão alta, é a gente tentar usar mecanismos de ação diferentes de remédios para a gente usar a menor dose de cada medicação, tendo o maior efeito possível. Então, a gente tende a associar 2, 3 medicações, a depender de cada paciente, para usar a dose menor possível dentro daquela classe para obter o melhor efeito terapêutico para o paciente. Agora, a gente, pela questão do sal na alimentação, muitas vezes em quantidade aumentada, a gente tende, principalmente a mulher, às vezes acaba retendo um pouquinho mais de líquido e tudo. Então a gente consegue fazer o tratamento da pressão com um remédio que é diurético e muitas vezes a gente já tem o benefício dele ser diurético ajudando em outras coisas. Entendi. Que também a gente tem que sempre tentar tratar, se o paciente às vezes tem 2 coisas, a gente às vezes consegue com o remédio tratar 2 coisas. Então a gente escolhe dependendo do perfil do paciente. Bom isso, né, gente? Entender um pouquinho mais e ter essa consciência leva a mudanças de hábitos de vida. Quem esteve comigo aqui foi o Dr. Guilherme Storell. Mais uma vez, obrigada. Médico cardiologista. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Cristina. Sempre um prazer. A gente gosta de falar de saúde, né? Entender um pouquinho. E é hora de ir embora, né? Deixar um beijo muito grande no seu coração. Obrigada pela audiência, pelo seu carinho. Nos assista, nos ouça pelo rádio também, nos veja pelo YouTube também. Um beijo. Minha rede social é Cristina Calisto Oficial. Ó, o Instagram tá aí, tá, gente? Tchau.